Olá, bem-vindos a mais uma conversa nesta excelente semana de discussão sobre o futuro do digital. Em agosto, já em plena pandemia, um estudo do Grupo Avas considerou que os portugueses achavam indispensáveis os canais de sinal aberto, logo de seguida os motores de pesquisa e só depois disso as redes sociais. Já na área do entretenimento, referia-se em destaque aos canais de subscrição e na informação a importância maior era dada aos sites e aos canais de informação nacional. Posto assim, podemos dizer que temos hoje reunidos aqui uma representação do que é indispensável no panorama mediático em Portugal. Ora, vejam o que eu tenho comigo. Cristina Vaz Tomé, administradora da SIC e da empresa Publishing. A entrar remotamente tenho a Patrícia Reis, vice-presidente de marketing da HBO. Filipa Martins, diretora-geral do Sapo. E Nuno Santos, diretor-geral da TVI. Nuno, vou começar por si. Você montou uma estratégia de relançamento do canal da TVI. Depois começou a pandemia e depois passou por algumas vicissitudes a nível da reorganização do seu quadro acionista. Como é que se faz uma estratégia de relançamento com toda esta situação tão instável? Bom, eu diria que este é um ano muito difícil, muito desafiante para todos. Eu tenho 30 anos de atividade e não tenho memória, julgo que não temos todos nas nossas vidas, de um ano que nos tenha colocado tantos desafios. Desse ponto de vista, colocou nas nossas vidas particulares, imagino, no nosso quadro familiar e também nas empresas nas quais trabalhamos. Portanto, desse ponto de vista, a TVI está nas mesmíssimas circunstâncias que estão todos os operadores que estão no mercado, falando aqui de televisão, e todas as empresas. Eu não gostaria de entrar no detalhe, até porque isso não tem a ver com a minha missão em concreto, das questões de natureza acionista. O que eu digo é que num mercado publicitário que está em retração, ironicamente, no momento em que o consumo em concreto de televisão tem aumentado imenso, os desafios que se lançaram ou que foram lançados aos profissionais este ano foram distintos dos anos anteriores, porque percebeu-se que a relevância do meio era imensa. Os meios para produzir eram menores e, ao mesmo tempo, nós tivemos necessidade de encontrar formas de atingir os públicos que também eram distintas. Desse ponto de vista, cruzando, nesse sentido, estamos aqui num encontro que é bastante feliz, cruzando também formas mais tradicionais de comunicação, o broadcast, o free-to-air, com as nossas plataformas digitais. Portanto, se eu quiser ir ao ponto da pergunta, eu não me queixo. Nenhum de nós, se estivéssemos a ter esta conversa em outubro de 2019 e perguntássemos, então, qual é a sua expectativa para outubro de 2020? Nós poderíamos falar de tudo, mas nenhum de nós diria aqui, bom, provavelmente, olha, para o ano vamos ter uma coisa com esta configuração, vamos ter à escala global, que vai atingir todos por igual. Agora, é evidente que isso tornou bastante mais complexo o meu trabalho e o nosso trabalho. Por exemplo, eu cheguei à TVI em janeiro. Em janeiro eu tinha um quadro muito claro na minha cabeça. Tinha, de facto, um acionista prestes a entrar, que não entrou. E ficamos por aí. Tinha uma ideia de relançamento do canal em 3 fases, uma das quais passava pelo lançamento de um grande formato de entretenimento e de uma primeira linha com ficção entre fevereiro e março. Foi apanhada em cheio pela pandemia, um segundo momento que era o Europeu de Futebol, que não aconteceu, e um terceiro momento de lançamento, de facto, que teria sido na rentrée, agora em setembro. Ora, nenhum desses 3 momentos teve lugar. Foi preciso reinventar tudo. Apenas isso. Como é que isso se faz? Especialmente tendo em conta que teve as limitações que teve a nível de gestão de equipas, por exemplo, quer dizer, questões muito práticas. Tinha menos gente na redação, tinha menos gente... Foi um processo, está a ser, eu acho que nós não podemos dizer foi porque ele não acabou, quer dizer, porque é que nós estamos a fazer aqui isto hoje, nestas circunstâncias, e a chegar às pessoas da maneira como estamos a chegar às pessoas? Bom, desde logo porque em circunstâncias normais, no mundo que conhecemos até março, nós teríamos aqui um conjunto de pessoas à nossa frente, nenhum de nós teria chegado de máscara, a pessoa que nos maquilhou não teria estado com uma viseira, com um pincel especial. Portanto, este processo não acabou e, em rigor, nenhum de nós sabe como é que vai acabar. O que é que nós temos feito nas nossas empresas, todos? Temos procurado
olhar para o quadro de custos e contê-lo, paralelamente pensando onde é que devemos investir e qual é o retorno que pode decorrer daí, portanto, poupando no acessório e investindo no essencial. Isso é sempre assim, poder-se-á dizer, é verdade, mas este ano tem sido um pouco mais. E é um processo em contínuo. Quando é que nós teremos um quadro mais estável para podermos dizer assim, olhar para o negócio num horizonte de 3 anos, até um pouco mais? Acho que nenhum de nós está em condições de poder responder a isso de maneira sólida. Há sempre, eu tenho essa experiência até um pouco mais dos anos em que trabalhei fora de Portugal. A indústria em que nós estamos é aquela que mais se transformou ao longo das últimas décadas, não é? Em que o encontro entre os meios de comunicação, como nós os conhecemos, e os meios tecnológicos, digamos assim, foi mais vibrante, se quisermos usar essa expressão. Mas nós sempre tivemos alguns sinais, estudos académicos, trabalhos feitos dentro das organizações de mídia, daquilo que poderia acontecer a seguir. Ao longo deste ano, produziram-se menos estudos dessa natureza, porque a incerteza é maior. Claro. Cristina, passo a si. Como é que se gera a necessidade de informar e de entreter com uma tão grande quebra de receitas publicitárias e com tão grandes limitações ao trabalho do dia-a-dia? Com muita resiliência e muito foco, não é? Portanto, o nosso negócio é um negócio que está... o nosso negócio no sentido global, e, portanto, em termos de comunicação social, é um negócio que está para ficar, não é? Agora, depende, podemos discutir é o formato e os formatos em que eles podem existir, mas aquilo que nós sentimos nesta fase de pandemia, sentimos todos, foi que, de facto, nós somos um porto-abrigo. Portanto, a sociedade como um todo e as pessoas procuraram os meios de comunicação social, portanto, as televisões e plataformas digitais, para estarem informados, estarem acompanhados e sentirem-se que fazem parte de uma comunidade. Portanto, temos que pensar que as empresas são feitas de pessoas, apesar de que no digital, no limite, não sabemos quando, se calhar temos robôs a planear, espero bem que isso não aconteça, não é? Porque a criatividade humana é muito superior à criatividade do robô, mas assumindo que as empresas se fazem de pessoas, e mesmo tudo aquilo que seja a produção de conteúdos resulta do trabalho que as pessoas dedicam a essa atividade, não podemos, numa fase que é esta da diversidade, em que nos é completamente exógena, não é por má gestão, as coisas não estão a acontecer porque de repente fizemos erros de gestão, tomámos decisões erradas, não. São fatores completamente exógenos e é uma situação que é global, é do mundo inteiro. E, portanto, nós temos partilhado isso com experiências com outros broadcasters e outras empresas congêneres a nível europeu e a nível americano e asiático, portanto, a nível global. E estamos todos com as mesmas preocupações e as mesmas inquietações. Contudo, não vamos penalizar as pessoas, como dizia o Nuno e bem, quer dizer, vamos ter que conter os custos como conteríamos noutra situação. Mas temos que pensar que isto é uma onda que vamos ultrapassar, independentemente do furacão em que os meios de comunicação social estão a viver e que vão continuar a viver, não é? Em termos de mutação, mas a realidade é que as pessoas são muito importantes para esta atividade e, portanto, respondendo à sua questão, é sendo muito resilientes, muito focados e perceber qual é o nosso papel, portanto, e perceber qual é o nosso negócio e o que é que nós temos que fazer para continuar a ser relevantes. Sim, mas estamos a falar de uma situação em que a empresa, tal como outros players no mercado, teve uma redução de 95% nas receitas no primeiro semestre, não é? Exatamente. Como é que se lida com isso? E posso lhe dizer que o mês de setembro correu muito bem, o mês de outubro está a correr bem e, portanto, a questão são os equilíbrios, não é? Portanto, nós não podemos olhar para uma situação, uma circunstância que aconteceu entre março e junho, que foi muito má do ponto de vista de receitas globalmente, não foi só aqui, foi em França, foi em Itália, foi em todo lado, em Espanha, mas a realidade é que os primeiros 2 meses do ano correram muito bem, começámos o segundo semestre, especialmente setembro, correu particularmente bem e, portanto, a gestão tem que olhar para o todo e não para aquilo que foi o momento, aquele ciclo em que, de facto, as coisas correram muito mal e, portanto, temos que ser resilientes.
num dos debates desta manhã sobre o mercado publicitário, houve vários compromissos de que não se iriam reduzir orçamentos para o ano que vem. Portanto, nós estamos a preparar, começámos o exercício orçamental mais tarde este ano, precisamente porque a incerteza é muito grande, não é? Ninguém tem bola de cristal. Mas mesmo com a bola de cristal acho que a bola iria falhar, mas de qualquer das maneiras as expectativas que nós temos para o próximo ano, eu gosto de fazer sempre o exercício face a 2019, porque este ano é completamente atípico, não é? É que não são tão negativas como nós estivéssemos a fazer esse exercício, como esperaríamos que estivéssemos a fazer o exercício, por exemplo, em abril deste ano. Okay. E portanto há aqui uma esperança. Patrícia, no caso da HBO, a situação é completamente diferente. Pode-se dizer até que a pandemia acabou por ser simpática, porque aumentou bastante a subscrição. Entre fevereiro e julho, creio que houve mais de 800 mil portugueses a aderir a canais de subscrição, não necessariamente a HBO, mas a mais canais de subscrição. Eu imagino que uma plataforma como a vossa tenha tido até de alargar o catálogo. Bom dia a todos, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, embora nestas circunstâncias um pouco diferentes, e respondendo à sua pergunta, sim, é verdade que não estão a ouvir-me. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir, sim. Esta circunstância especial que todos vivemos, obviamente no caso da HBO, teve uma repercussão positiva, quer no número de subscritores que tivemos, quer no consumo que os subscritores que já tinham fizeram dos nossos conteúdos. Isso não implicou uma ampliação de catálogo, implicou continuarmos a trabalhar para termos um catálogo forte, um catálogo variado e que já era permanentemente atualizado de forma regular. Portanto, efetivamente a nossa situação é um pouco diferente daquela que os meus colegas de painel passam, mas efetivamente também nem tudo são coisas positivas, porque não nos podemos esquecer que o rendimento das famílias provavelmente vai se alterar e, portanto, há que também fazer opções. No entanto, obviamente estamos muito satisfeitos não com a situação em si, mas com o reflexo que isso teve no consumo dos nossos conteúdos. E notou alguma diferença do primeiro para o segundo semestre? O primeiro semestre, o ano tinha começado já bastante bem. Obviamente que nos meses mais críticos, março e abril, a situação foi especialmente positiva para nós, e depois, a partir do verão, e porque as pessoas também com alguma liberdade para fazerem outras coisas acabaram por optarem por estar mais na rua, etc., o crescimento deixou de ser tão marcado, mas continua a correr muitíssimo bem e tudo indica que vamos acabar o ano com números muito favoráveis e muito positivos. Eu gostava só de acrescentar que, e falando aqui de marcas em geral e não especificamente da HBO ou das marcas que estão presentes aqui no painel, nós continuamos a acreditar que o digital é importante e, portanto, não deixamos nunca de investir, nomeadamente nos 3 publishers que estão presentes aí no antigo Museu dos Costos. Continuamos a investir em comunicação no digital porque achamos que é importante continuar a ter uma presença e fazer chegar aquilo que são os conteúdos da HBO a todos os portugueses em particular, e portanto nós não contribuímos, digamos, para essa redução dos investimentos publicitários, ao contrário, reforçamos a nossa comunicação. Obrigado. Filipa, passo a si, que ainda não tinha chegado a si. O Sapo é naturalmente um portento da publicidade digital. Não tendo a publicidade digital sofrido tanto como a televisiva, também sofreu este ano. Naquele período de março, abril, todo o mercado, do ponto de vista de investimento publicitário, retraiu. É certo que o digital é o que retraiu menos, relativamente, e começámos a fazer, há pouco disse com a Cristina, começou-se a fazer as contas versus 2019, portanto, qual é que vai ser a evolução versus o ano passado, que era uma coisa que, novamente, a nível orçamental e previsão para 2020, não fazia sentido os meses antes, óbvio. E, portanto, tem esse benefício do ponto de vista de não ter tido uma queda tão abrupta e conseguir olhar logo para o futuro e um bocadinho na recuperação. Nós somos essencialmente um nativo digital, portanto, um pouco ao contrário aqui dos outros, enfim, e da própria HBO, nascemos do digital, não temos outro tipo de plataforma para divulgação dos nossos conteúdos e temos 25 anos de digital que fizemos este ano, portanto, temos uma percepção do mercado e desta operação
que nos permitiu, quando houve aquele confinamento muito abrupto, fazer uma adaptação, eu diria que em coisa de 2 dias. Eu falei com um colega, nenhum dos presentes, mas de um outro grupo de comunicação social, que diz que passado um mês tiveram acesso ao Teams. Quer dizer, nós 2 dias depois estávamos todos a trabalhar em Teams. Conseguimos muito rapidamente colocar e focar as equipas com reuniões recorrentes, obviamente com base nesta plataforma, mas de uma forma completamente remota, orientar-nos em 2 sentidos. Aproveitar aquele momento de crescimento de audiências, porque existiu, portanto nós subimos 30% a 40% de audiências no digital e com uma perspectiva muito clara de que, olha, isto não vai durar para sempre, porque obviamente depois vemos de ir para a rua eventualmente a seguir, mas no fundo atingir uma audiência nova, que por vezes poderia não passar no sapo e que pudesse ficar fidelizada para a frente. Portanto, este foi um foco. Nesta vertente lançámos vários produtos e serviços muito orientados a servir o que as pessoas estavam à procura, portanto, desde logo informação credível sobre os temas todos de Covid e sobre a pandemia, portanto, criámos uma tab nova em conjunto com a DGS na altura, que persiste até hoje. Aliás, quando a lançámos, suspeitamos que isto não vai deixar de estar aqui tão cedo, portanto, permanece obviamente até hoje, e várias rúbricas, digamos, por exemplo, como um widget da hora de encomendar, permitia que pequenos produtores contactassem com as pessoas para que pudessem levar as compras à casa delas, uma vez que houve esta disrupção. Portanto, orientámos muito a oferta neste sentido, até ao nível de entretenimento, criámos rubricas da festa do pijama, ou seja, convite de vários artistas que pararam a sua atividade naquele momento para serem entrevistados online e, portanto, para que a audiência pudesse ter aqui contacto também com este tipo de conteúdo. Lançámos no SAP Voucher, que é uma plataforma que temos de e-commerce, uma iniciativa com toda a Aresp e todo o grupo que está, toda a vertente aqui mais de retalho, no sentido de permitir comprar com desconto, no fundo, um voucher para consumo futuro, quando já se pudesse ir à rua e consumir fisicamente nos restaurantes, nos cafés, por aí fora. Portanto, foi uma orientação muito clara para aproveitar aquele momento para rapidamente satisfazer, um bocadinho dentro aqui da missão do Sapo, dar tudo por tudo para que não falte nada de nada aos nossos utilizadores. E foi esse o nosso foco imediato. Do ponto de vista de publicidade e de investimento digital, acelerámos também alguns projetos internos que já tínhamos em curso, portanto foi claramente foco e as pessoas estavam fechadas em casa, portanto podiam trabalhar muito focadas nesse sentido, ofertas mais digitais para venda de publicidade e às vezes até mais remotas, uma vez que todo o processo também foi acelerado nessa linha. Portanto, eu diria que aproveitámos bem esse momento. A partir, depois ali de junho, julho, entrou-se claramente numa outra fase. Como diz a Cristina, o mês de setembro, outubro, estão a ser meses já mais normais e, portanto, obviamente sem um crescimento, se calhar que tínhamos previsto para 2020, mas já mais em linha com 2019 e, portanto, a perspectiva futura também é precisamente ir aqui, no fundo, acompanhando este crescimento do digital. Não esquecer, porém, que o digital, quando nós falamos aqui do crescimento desse segmento, e novamente voltando aqui ao caráter nativo do Sapo e à forma como nós vimos o mercado, do bolo do digital, cerca de 70% a 80% são players globais, o que nos pressiona a todos nós, players locais, nativos ou não, nesta fatia de investimento. Eu diria que quase que é uma ameaça tão grande esta questão como a própria pandemia e é a principal causa, eu diria, das dificuldades de modelo de negócio que nós temos neste setor e de o fazer evoluir, porque à medida que todo o consumo está a migrar para o digital, na verdade é com estes 30% a 25%, se calhar este ano já vai cair nos 25% que nós estamos a falar, do bolo. Ok, eu vou aproveitar essa questão das dificuldades para passar a outro tema, que é a questão da regulação. Foi outra surpresa de 2020, a regulação, quer no setor das telecomunicações, quer no setor da comunicação social, foi bastante mais ativa. Cristina, eu vou começar por si. A empresa recentemente pediu uma maior intervenção da ERC. Acha que isso é desejável para o mercado, maior intervenção dos reguladores? Depende do contexto, não é? Ou seja, se tiver players, como a Filipa estava a referir, dos que têm 70% do mercado e estão num mercado em que não é regulado, faz todo sentido em que a entidade reguladora olhe para esta circunstância e decida que se calhar é melhor meter aqui algumas regras, não é? Porque normalmente o que é que acontece? Achamos que o mercado digital está a crescer, mas está a crescer para alguns, não está a crescer para outros, ou seja, o nível de penetração dos players globais, portanto estamos aqui em circunstâncias completamente desequilibradas de concorrência, portanto não há efetivamente uma concorrência.
Soube ontem que nos Estados Unidos já estão a olhar para isto, a olhar a ver se isto de facto há aqui situação de antitrust, portanto de violação de concorrência. Se calhar daqui a 10 anos somos capazes de ter uma conclusão, mas há esperança. Portanto, e é nessa medida que as entidades reguladoras têm que olhar. Sei que é difícil, porque tem que haver aqui uma ação concertada ao nível de não unicamente do Estado português, portanto, ao nível da Europa, mas se localmente pudermos, estar sensibilizados para o tema, 2, começar a fazer essa pressão para um nível mais regional, haver algumas medidas que possam ser adotadas, esse é o nosso papel. Portanto, enquanto stakeholder deste setor, poder ter a obrigação de sinalizar situações em que achamos que estamos em situações completamente de desequilíbrio. Vou aproveitar a deixa e antecipar uma questão que tinha um bocadinho mais para a frente, mas já que me falou nisso, quais é que são as suas expectativas a nível de regulação que venha da União Europeia no que toca ao mercado com estes players globais? As coisas não são lineares, não é? Portanto, a minha expectativa é positiva, ou seja, de haver aqui de facto regulação que cria as mesmas condições para esses players como cria para nós, não é? Portanto, não posso dizer outra coisa. Qual o horizonte temporal em que isso vai acontecer? Não lhe consigo dizer, Diogo. Sim, esta questão do mercado americano, que é bastante recente, vai durar... Sim, mas estou a falar do europeu, não é? Claro. Portanto, mesmo o europeu, eu sei que a anterior comissária Vestager, que era bastante ativa nesta matéria, tentou fazer algumas coisas, aplicar coimas, mas eu acho que isto são assim umas comissõezinhas que são feitas nestas empresas, não é? Portanto, não os faz mudar efetivamente de atitude. E eles, de facto, têm uma abordagem um bocadinho free enemies, não é? Portanto, por um lado, ajudam o setor, e é verdade, portanto, têm iniciativas bastante relevantes para ajudar o setor, nomeadamente publishers, a conseguirem atingir outros públicos e terem uma presença digital mais relevante, mas por outro lado há esta questão que a FIP levantava, não é? Do ponto de vista daquilo que é o mercado da publicidade. E a nível de apoio estamos a falar essencialmente da Google, menos do Facebook. O Facebook também faz muita coisa, faz. Talvez com menos visibilidade, mas faz muita coisa. Patrícia, passo a si. Eu sei que por política da empresa não pode pronunciar sobre a questão que está em discussão esta semana na Assembleia da República, que se relaciona com a taxa a aplicar para o apoio ao audiovisual em Portugal, mas a questão da regulação é mais vasta e depende cada vez mais do enquadramento jurídico, precisamente, que emana de Bruxelas. Quais é que são as diferenças que uma empresa como a HBO nota na relação entre Bruxelas, o regulador europeu e os reguladores americanos, por exemplo? Como já tinha referido, não vou poder fazer grandes comentários sobre este assunto. Relativamente à questão que referiu no princípio, efetivamente nós estamos a acompanhar o tema e, obviamente, sendo a HBO parte de um grupo internacional, uma multinacional, obviamente nós acompanharemos e seguiremos todas aquelas que forem as diretivas, nomeadamente comunitárias, no sentido de cumprirmos os compromissos a que estaremos obrigados. Não lhe sei fazer um comparativo com os Estados Unidos, porque a nossa operação passa-se na Europa, esta operação em concreto, a HBO Portugal, está na Europa. Relativamente ao início da sua questão, aquilo que estamos a fazer relativamente àquilo que está a ser discutido esta semana estamos a acompanhar o tema e estamos a aguardar por futuros desenvolvimentos, porque efetivamente ainda não há uma decisão final, ela acontecerá no final desta semana, mas nós acompanharemos e cumpriremos aquilo que tivermos que cumprir como empresa, seguindo todos os trâmites a que estivermos obrigados. Claro. Nuno, você é um homem de informação, tendo em conta os constrangimentos atuais para fazer jornalismo, no sentido lato, não especificamente na TVI, nem sequer só no audiovisual, como é que vê a questão do apoio aos média a médio e longo prazo? Talvez com uma nota introdutória que passa por isto. Muitas vezes quando se fala desta questão do apoio do Estado aos média, e eu recordo que na fase mais recente o tema foi levantado, não consigo precisar, mas seguramente há mais de um ano, portanto pré-pandemia, numa intervenção do Presidente da República. Foi ele que colocou o tema na discussão, algumas pessoas pronunciaram-se sobre ele, outras entenderam não o fazer. Eu acho que talvez valha a pena dizer o seguinte: o eventual apoio do Estado a este setor não significa
que do nosso lado, e aqui julgo que falo pela TVI, mas falo pelos meios em geral, não significa nenhuma capitulação da parte dos órgãos de comunicação social. Nem significa que o poder político deste momento, ou do momento futuro, ou eventualmente, se isto tivesse acontecido há meia dúzia de anos, daquele momento, esteja a comprar os meios de comunicação social. Porque este setor é tão importante para a vida dos cidadãos, tem tanto impacto na sociedade, que o Estado pode olhar para ele e pode pensar, há muitas formas de o fazer, desde logo com incentivos fiscais, enfim, há muitas formas de o fazer. Portanto, isso talvez seja o primeiro ponto que eu gostasse de colocar em cima da mesa. Depois, porque o tema é sensível, eu acho que ele não tem sido discutido, ninguém o quer discutir muito a fundo. Justamente porque há sempre esta ideia que é, bom, se o Estado anuncia determinado tipo de apoios às empresas de mídia, isso significa que é uma tentativa qualquer do poder político para pôr uma mão sobre os mídia. É também um atestado de minoridade aos jornalistas, desde logo, mas para usar um jargão muito usado, aos patrões das empresas de comunicação social. Enfim, pensar, por exemplo, que uma pessoa como o Dr. Balsemão, se receber algum apoio estatal, isso para ele é o significado que alguém lhe vai dar alguma instrução, digamos que é conhecer mal a pessoa ou aquela organização. Eu acho que isso se pode dizer em geral. Portanto, acho que é bom que possamos discutir esse tema e volto àquele que é para mim o ponto central. Este setor é demasiado importante para que os poderes políticos não olhem para ele num momento muito sensível como aquele em que estamos. E isso, curiosamente, cruza-se com a questão anterior, e cruza-se com o papel dos reguladores, e cruza-se com o que pode ser feito em Bruxelas, e cruza-se com uma espécie de concorrência desleal que existe face aos grandes players, e cruza-se também com quase a tentativa de parar o vento com as mãos. Quer dizer, nós podemos andar aqui às vezes um tempo infinito para discutir coisas e o mundo vai andando. E depois, quando olhamos, é assim, bom, mas o investimento publicitário no digital dos players locais vai estreitando e nos players globais vai aumentando. Bom, e o bolo televisivo, o bolo de investimento publicitário nas televisões clássicas ainda é muito significativo, mas já é menor este ano do que foi há 3 anos e previsivelmente será menor daqui a 3 anos do que é este ano. E, portanto, desse ponto de vista, a intervenção do Estado, das entidades reguladoras, saiamos de uma coisa para outra, pode fazer-se a diferentes níveis, digamos assim. Voltando à questão dos apoios, é verdade que em Portugal as coisas se discutem com um grande dramatismo, mas a verdade é que o setor da informação neste momento vive realmente uma situação dramática, não só em Portugal. Tirando a Alemanha e Reino Unido, diria que é uma situação transversal à Europa toda. Sem apoios, se calhar não a nível de cada Estado, mas a nível da União Europeia, é difícil pensar num cenário a longo prazo. Eu nem sequer estou a falar de Covid. Mas nós, com certeza, e nós estamos aqui a colocar esta discussão, no fundo, no patamar onde estamos, que é dos grandes grupos de mídia principais, sediados em Lisboa. Não estamos a pensar nisto numa escala local, não estamos a pensar na imprensa regional, admitindo que ela ainda existe e que é resiliente, ou nas pequenas rádios. E a esse nível, como é que nós estamos? Quem é que responde a essa pergunta? Vale a pena olhar para isso também, não é? E a situação é dramática, como se sabe, quer dizer, o cenário de desertificação da informação local é bastante grande. Por acaso o SAP tem feito um apoio interessante à informação local e agora tem um portal de informação. É verdade, lançámos este ano, precisamente, ali por volta de maio, junho, uma iniciativa muito orientada para dar apoio precisamente aos jornais regionais e, no fundo, dar-lhes visibilidade a um nível nacional no nosso portal. O processo está em curso, portanto, aliás, brevemente teremos novidades e, portanto, será mais visível no SAPO esta exposição do conteúdo destes parceiros. Oferecemos essencialmente 2 coisas: apoio tecnológico, portanto, aqueles que precisem de fazer um site de alojamento, portanto, de um acelerador, digamos, aqui da parte da digitalização, nós fazemos isso internamente e, portanto, disponibilizamos-lhe esse serviço e essa exposição. E, por outro lado, todo um modelo de negócio, no fundo, também na lógica das parcerias que o SAP faz aqui tipicamente com o mercado, no sentido de explorar receita publicitária
publicitária, fazer revenue share e dar palco, dar audiência canalizada, portanto, para este ecossistema regional. Precisamente por todos os aspectos que o Nuno estava a referir, porque é uma imprensa que é relevante, de facto tem informação que é pertinente e que muitas vezes acaba por não ter aquela exposição nacional e sofre dificuldades grandes neste momento. Nada disto, na verdade, a pandemia só acelerou, não é? Porque todos sabíamos e também não é um problema, tal como a pandemia, nacional. A questão dos modelos de negócio para mídias no digital, nos Estados Unidos, sofrem as mesmas dificuldades e, aliás, eu diria que nós temos uma indústria a este nível muito state of the art a nível mundial. Portanto, não há nada que se faça lá fora que não vejamos ser aqui feito. Temos dificuldades adicionais pela dimensão do mercado, pela questão da língua, que também acaba por ser um bocadinho mais local a este nível, do ponto de vista mundial e, portanto, apesar de esforços de internacionalização que, por exemplo, a empresa tem feito bastante, mas tem esta dificuldade de facto. Mas, enfim, com resiliência, como dizia também a Cristina há pouco, e com colaboração, novamente, e também nesta perspectiva, outra vez, de nativo digital, o SAP tem um conceito muito claro de que faz sentido, a nível nacional, fazer parcerias, colaborarmos em conjunto, porque, de facto, o grande tema tem a ver com este sistema regulatório internacional e que passa por Comissão Europeia, que finalmente, de facto, os Estados Unidos estão a apontar já o dedo também a estes temas, mas vai demorar. E, portanto, no fundo, quase que aqui, quando se fala da colaboração do Estado, é estar atento, ajudar com remédios, no fundo, que vá acompanhando aqui o setor, até que esperamos nós, no futuro, isto depois tenha aqui um modelo um bocadinho mais equilibrado do ponto de vista de concorrência. Ok. Aproveito, estou a falar consigo para lançar o próximo tema, a questão da inovação. Como é que o SAP, integrado no Grupo Altice, se projeta para o futuro, nomeadamente a nível tecnológico de comunicações, coisas como a inteligência artificial, as mixed reality, que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Qual é que é o vosso plano a esse nível? Nós, como somos um projeto de cariz tecnológico, portanto somos uma startup com ADN português que nasceu na Universidade de Aveiro há tais 25 anos atrás. Faz amanhã, temos, não, fez 4 de setembro. Há aqui depois uma decalagem qualquer de datas entre os estudantes e a data oficial, mas nós comemoramos sempre o 4 de setembro. Portanto, temos a sorte de, no fundo, termos mantido ao longo deste tempo todo in-house uma equipa de developers e, portanto, web designers e, portanto, temos muito know-how técnico que nos está acessível, o que nos ajuda em imensas coisas, desde logo no desenvolvimento de tudo o que tem a ver com tecnologia e internet, porque fazemos in-house e acompanhamos as melhores práticas globais, e até do ponto de vista comercial e publicitário, porque também conseguimos integrar soluções disruptivas e novas, nomeadamente plataformas como a TIDS, temos um Data Management Platform da Oracle e que somos um case study da Oracle em termos de integração técnica global. Portanto, temos este músculo, esta capacidade de fazer e eu diria que temos aqui um stack tecnológico a esse nível, sobretudo a nível também comercial, mesmo de ponta. E depois num setor que evolui todos os anos. Portanto, eu não tenho as mesmas soluções agora de todo que eu tinha há 3 anos atrás e para o ano terei outras diferentes. Portanto, estamos sempre em constante evolução. A isto acresce que fazemos parte de um grupo, o Grupo Altice, que tem a Altice Labs, que é de facto, enfim, um núcleo de inovação do ponto de vista tecnológico que nos complementa em muito, embora a componente mais de internet nós façamos com a equipa própria, por exemplo, todos os temas mais de inteligência artificial, soluções de voz como a Alexa, a Siri, portanto todos estes temas são eles que acompanham, com os quais trabalhamos em conjunto. Naturalmente desenvolvem aplicações e soluções também técnicas em conjunto com a plataforma do Mel, portanto do Telco, e por exemplo, enfim, a sessão que estamos a ter aqui hoje é um bom exemplo da forma como o SAP é parceiro tecnológico destas transmissões, portanto transmitimos no portal, temos, tal como outros operadores no mercado, resto, mas de qualquer forma, em colaboração precisamente com a Altice Labs e com o Mel, uma aplicação no Mel em que se consegue ver todo o conteúdo e ser transmitido chega às pessoas por essa via, e portanto acabamos por ter um acesso à tecnologia e à evolução da mesma de luxo, eu diria, neste ecossistema. Nuno, a morte da televisão generalista já foi anunciada muitas vezes. Manifestamente exagerado. Manifestamente exagerado, pelo menos até agora, ou nos próximos tempos, antecipa-se. Como é que se inova? Claro, essa é a pergunta recorrente também. Manifestamente exagerada e este ano, a Cristina tocou nesse ponto ali logo na primeira intervenção que fez. Este ano de 2020 é muito simbólico também desse ponto de vista, porque
Claro, é um ano excepcional, mas neste ano excepcional os cidadãos procuraram o tal porto seguro que a televisão clássica representa, ou seja, procuraram a informação em marcas credíveis, como a SIC, a TVI, a RTP, e precisaram do entretenimento que, no fundo, conhecem bem, não é? Portanto, desse ponto de vista, as caras que são mais familiares às pessoas, os valores que são mais seguros, foram muito relevantes. Claro, o consumo cresceu imenso, porque nós estivemos todos em casa 2 meses e qualquer coisa, as receitas publicitárias não cresceram, pronto, isso não é evidente, mas isso foi um sinal de que em momentos que são importantes, excepcionalmente importantes, como este caso, ou importantes, as pessoas estão lá. Depois, se nós declinarmos um pouco, eu diria assim, cada vez que nós produzimos conteúdo relevante, seja em matéria de entretenimento, sobretudo no entretenimento, seja na informação, em matéria de reportagens, programas de investigação, ou claro que haja um grande evento informativo, as pessoas procuram esses nossos conteúdos. E, portanto, isso é uma espécie de seguro de vida para a televisão generalista, embora obrigue os profissionais a criarem esses conteúdos. Portanto, se nós formos capazes de produzir conteúdo relevante, ao longo dos últimos 3, 4 anos, há muito bons exemplos de que as pessoas foram à procura desse conteúdo. Depois temos também uma discussão ligeiramente clássica, que é onde é que começa a televisão que nós vemos num ecrã tradicional, num ecrã como aquele que nós temos ali à nossa frente, e o que é que declina daí para uma discussão muito interessante em que eu participei vezes sem fim, que era o second screen, não é? Depois, o que é que nós recebemos em mensagens do WhatsApp, o que é que está em vídeos do YouTube, o que é que está nas nossas próprias redes, o que é canibalizado das nossas redes e nós perdemos o controle, incluindo da receita. Mas, portanto, isso tem muito a ver com aquilo que nós produzimos para a nossa antena principal. Agora, indo à pergunta, que é: como é que se inova? Eu acho que isso é o trabalho que nós procuramos fazer todos os dias. Eu ainda não tive a oportunidade de falar disso aqui, mas uma boa parte do que nós estamos a fazer dentro do Grupo Média Capital, e especificamente na unidade de negócios que é a TVI, é olhar para a frente e perceber como é que, com este registro de captação dos públicos, captação da atenção dos públicos e da receita, com certeza, porque sem uma coisa não é possível fazer a outra. Como é que nós, paralelamente, conseguimos desenvolver para o digital, desenvolver na nossa frente de produção, desenvolver trabalhando com a nossa unidade nas rádios, como é que, e também na produção de ficção em concreto, nós temos uma unidade que é plural, como é que nós conseguimos criar fatores críticos de sucesso que agreguem públicos e que agreguem investimento e receita. Portanto, isso é, digamos, num grupo que tem a diversidade de frentes como aquele que o nosso tem, isso é o trabalho que nós estamos e temos que fazer aqui nos próximos anos. Você tem uma experiência internacional relevante, 5, 6 anos, lá fora, 5 anos. Não lhe parece, eu tenho esta ideia, tendo em conta que eu também estou a viver fora de Portugal neste momento, não lhe parece que os players no mercado do audiovisual os portugueses estão ainda atrás, e não falo especificamente da TVI, falo do mercado todo, nesta integração com o digital? Não necessariamente. Quer dizer, eu acho que é preciso distinguir os grandes mercados. Nós já falámos aqui dos Estados Unidos, já falámos aqui de França, já falámos aqui da Alemanha, e são mercados que são de facto mais poderosos que o mercado português. Enfim, há 80 milhões de alemães, portanto, tem a ver com a dimensão. Mas quando nós vamos ao encontro de mercados com a dimensão parecida com a portuguesa, primeiro, em termos de criatividade, nós não estamos atrás. De capacidade de concretização, também não. Às vezes há algum diferencial que tem a ver com a realidade económica. Quer dizer, se nós procurarmos países que têm o mesmo número de habitantes de Portugal, ou lá perto, eu gosto muito de olhar para o mercado holandês. A Holanda é um polo criativo muito interessante. Muitos dos grandes formatos de entretenimento dos últimos anos, do Big Brother ou da Voice, muitos outros, nasceram na Holanda. Mas porquê? Porque num determinado momento, há muitos anos, os holandeses desenvolveram essa escola. Na ficção, neste momento,
nós trabalhamos bem em Portugal. Eu lembro-me como é que as novelas em Portugal eram produzidas há 20 anos e como é que são produzidas hoje. A capacidade que nós temos instalada hoje, dentro da Plural, dentro da SP que produz para a SIC, dentro de produtores independentes que fazem séries para os 2 canais privados e também para a RTP, o que nós andámos para chegar aqui. Mas, por exemplo, os turcos, num determinado momento, há meia dúzia de anos, o Estado turco entendeu que produzir ficção e exportar ficção era um desígnio da indústria turca. Eles fizeram isso. Hoje nós vamos aos mercados, eu e a Cristina coincidimos lá às vezes, é ver o que isso significou e o negócio que gera, porque depois isto não é apenas, parece uma coisa interessante e ou engraçada. Não, é um negócio. E houve apoio do Estado. E houve apoio do Estado. Houve um alinhamento estratégico do Governo de apoiar esta indústria. Claro. Deixe-me passar assim, falamos de inovação, falamos agora do novo canal, do novo serviço que a SIC vai lançar de streaming, o Opto. Quais são as expectativas? Bom, lá está, e o Opto resulta precisamente da estratégia de diversificação. Como dizia o Nuno bem, hoje em dia até se fala tipicamente do total video, ou seja, eu consumo conteúdos em qualquer plataforma, seja ela um televisor, o telemóvel, o computador, o tablet, enfim, o que é que seja. E portanto, o objetivo é onde é que eu vou captar esses públicos e isso foi o que nos levou a desenvolver esta plataforma, o Opto, que é um OTT, uma coisa semelhante a um HBO, ou um Netflix, ou Amazon Prime, mas um OTT, uma plataforma de conteúdos, com conteúdos específicos de entretenimento, de ficção e de informação, portanto, diferentes daquilo que nós temos nos canais que distribuímos através dos operadores, precisamente para ir buscar esses públicos que estão já a consumir conteúdos noutras plataformas e que já não olham para o grande televisor, o clássico televisor que nós estávamos habituados e que continua a ter imenso sucesso. Aliás, durante a pandemia eu tive a oportunidade de participar numa associação que nós fazemos parte internacional, onde foram partilhados alguns estudos internacionais, onde efetivamente o free-to-air ainda continua a ser o canal e, portanto, as pessoas procuram o free-to-air. Portanto, esta é quase como ao livro, não é? No passado, quando apareceu o Kindle, o livro em papel vai morrer. Não só não morreu, como o Kindle não vingou. Pronto, é isto. De facto, a evolução, a inovação é isto. Mas a realidade é que o Opto resulta precisamente dessa nossa necessidade e também na internacionalização, ou seja, vai ser um produto para exportar, vamos ter os conteúdos em português e inglês, lá está, para captar as novas gerações da diáspora que já não falam português, muitos deles, porque são casados com, e estou a pensar essencialmente nos Estados Unidos, casados já com pessoas locais, as crianças já não falam português, só ouvem às vezes a avó, e portanto isto é precisamente para penetrarmos noutros públicos, tipicamente não penetramos só com a língua portuguesa. E vamos lançar também uma plataforma de esportes no início de novembro. Precisamente lá está, para irmos buscar os públicos que jogam, não é? Com conteúdos nacionais, feitos especificamente para... Nós não nos queremos substituir aos canais que já existem de esportes, nem ao Twitch, nem ao YouTube. O que queremos fazer conteúdos, sendo nós produtores de conteúdos, queremos fazer conteúdos com qualidade, com os gamers e com os youtubers, não é? Onde eles se revejam, e em português. E, portanto, vai ser uma coisa disruptiva. Ficamos certamente curiosos para explorar isso. Patrícia, uma das vantagens da HBO e das outras plataformas semelhantes tem sido a distribuição. Neste momento, como acabámos de ver, tem cada vez mais concorrência. Como é que se inova do lado de uma plataforma como essa? É a nível da variedade do catálogo? É a nível da produção local? Eu acho que existem várias vertentes a ter em consideração. Uma delas, obviamente, é o catálogo, e o catálogo para nós é muito relevante. Nós, obviamente, não temos só conteúdos HBO, temos conteúdos de outros players muito importantes, como a Sky, a BBC, ou coproduções com estes estúdios de referência, e, portanto, temos essa oferta cada vez mais ampliada e também tentando chegar a um número de targets, a um target cada vez mais alargado. Temos também conteúdos infantis, temos documentários, portanto os conteúdos são efetivamente uma parte muito importante dessa diferenciação que podemos estabelecer face à concorrência que cada vez é maior, mas também evoluindo do ponto de vista digital, oferecendo novas funcionalidades aos nossos subscritores, funcionalidades que lhes facilitem a vida, que facilitem o consumo, que
permitam que eles possam ver onde e quando quiserem, as vezes que quiserem, os conteúdos, e pegando um bocadinho naquilo que a Cristina disse há pouco, há esta transversalidade dos ecrãs. Nós obviamente oferecemos o serviço em todo o tipo de ecrãs, e aquilo que queremos é inovar de forma constante nas funcionalidades que oferecemos aos nossos consumidores, mas efetivamente eu acho que a diferenciação também se faz muito pelo conteúdo, porque as pessoas identificam uma plataforma ou outra em função dos conteúdos que oferece, da qualidade das séries que oferece, dos filmes, dos conteúdos que estão disponíveis. Portanto, eu acho que há estas duas vertentes importantes: por um lado as funcionalidades e por outro lado os conteúdos. Para mim são igualmente relevantes para marcar a diferença face a outras plataformas que estão aí e que as pessoas consomem, ainda bem que consomem. Eu queria só pegar numa coisa que o Nuno disse há pouco relativamente a essa diferença para outros mercados internacionais. Há uma coisa que também distingue bastante o mercado português, que é o facto da penetração dos canais, ditos canais pagos, mas onde estão também obviamente os free-to-air, ser muito alta comparativamente a outros mercados aqui tão próximos, como é o caso de Espanha, e isso faz com que, de alguma maneira, o público português esteja também muito ávido e muito preparado e seja muito exigente quando quer consumir conteúdos, porque está muito habituado a ter esses conteúdos à sua disposição. E acho que isto é também uma diferença que nos distingue um pouco de outros mercados que estão aqui bem perto. Claro, não posso deixar de lhe perguntar, tendo em conta que o seu concorrente Netflix está prestes a lançar uma série Made in Portugal, quando é que a HBO vai ter também uma Made in Portugal? Bom, nós não temos ainda nenhuma previsão concreta de nenhum desenvolvimento de um conteúdo local. No entanto, gostava de reforçar que de há uns meses a esta parte temos feito um enorme investimento em conteúdos portugueses. Somos, aliás, eu diria quase a única plataforma de streaming em Portugal que tem conteúdos nacionais. Portanto, adquirimos muitos conteúdos, muitos filmes, muitas séries que funcionam bem. Portanto, as audiências funcionam, as pessoas estão muito abertas a consumir estes conteúdos, provavelmente porque não tiveram hipótese de os ver no cinema ou não os viram, nomeadamente na RTP, casa da qual temos adquirido bastantes séries, e portanto a resposta a estes conteúdos portugueses é muito, muito positiva, e isso abrirá obviamente espaço para no futuro, espero que não muito longínquo, virmos a ter uma produção nacional. Mas obviamente que nós estamos em Portugal há muito menos tempo, portanto temos que consolidar a nossa posição como um serviço de streaming de referência, porque estamos há muito menos anos do que o nosso concorrente principal, e portanto esse é um projeto que acontecerá, não lhe posso dizer exatamente quando, mas por agora não deixamos de apostar na produção portuguesa, adquirindo conteúdos para oferecer aos nossos subscritores, e portanto este foi pelo menos o primeiro passo, e um passo que eu considero bastante relevante para também dar voz àquilo que são os realizadores, os atores portugueses e que estão presentes na nossa plataforma. Ok, obrigado. Diogo, sim. Nós os canais generalistas temos com que nos preocupar, com certeza, mas vamos assistir agora com alguma curiosidade a este confronto entre as plataformas de streaming, porque, como é evidente, a partir do momento em que a Netflix e a HBO se juntam, a Disney Plus e a Amazon Prime, que também já está por aí, e outras aparecerão, a verdade é que os consumidores também vão ter que fazer escolhas, porque as pessoas não têm dinheiro ao final do mês, nem tempo, nem disponibilidade para assinar todas, e portanto vão fazer escolhas. E o conteúdo é obviamente um fator relevante. E a marca... Eu, enfim, faço aqui esta entrada também para dizer o seguinte: eu vivi um pouco essa época. A HBO, antes de ter feito esta migração para o que é, sobretudo hoje em dia, era uma operação de cabo nos Estados Unidos, e valia pela marca. Eu recordo-me, numa das minhas vidas na RTP, nós comprarmos séries como Os Sopranos ou Os Sete Palmos de Terra, que valiam porque eram da HBO. E que nós transmitíamos na RTP2 e que eram séries de culto, não é? E valiam por isso. Porquê? Porque tinham aquela marca. E isso foi uma coisa que, de uma certa maneira, permaneceu. Ora, também quando depois se deixa de ter só
determinado tipo de produtos, porque tem que se alargar o leque com o objetivo de chegar a mais pessoas. Há um risco inerente a isso, mas isso é o risco de querer tocar mais públicos, não é? E a inovação por si só nem sempre resulta. Aliás, ainda ontem vimos uma plataforma bastante ambiciosa que precisamente planeava trabalhar apenas no pequeno ecrã, o Quibi, nos Estados Unidos, foi à falência depois do investimento de quase 2 bilhões de dólares. Portanto, estas coisas nem sempre estão bem sucedidas, mas eu tenho a certeza que o mercado português vai garantidamente continuar a existir com sucesso, graças a algumas das coisas que foram referidas aqui por estes players. Obrigado a todos por terem assistido e obrigado especialmente aos meus convidados. Obrigada.